Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez, dessa vez diretamente de Aruba. No vídeo anterior a gente mostrou a nossa despedida lá do Brasil, dos nossos familiares e a nossa chegada aqui nesse novo país no Caribe, que inclusive teve perrengue no final do vídeo. Nossa senhora! Quem assistiu até o final deu alguma risada pelo menos ali, porque foi tenso. Nós demos risadas de tranquilidade, de alívio depois, mas teve perrengue. Tudo culpa desse microfone aqui, quem não viu voltem ver o vídeo. Lá a gente mostrou as primeiras impressões do país e nesse vídeo a gente quer focar um pouquinho mais sobre os custos, quanto foi a nossa hospedagem, que a gente vai mostrar já para vocês, aluguel de carro, mostrar um pouquinho dos mercados, até mesmo as passagens, quanto a gente pagou. Então vem com a gente conferir um pouquinho dos preços aqui de Aruba. Antes de mais nada, Aruba tem a fama de chover apenas 60 dias no ano e 300 dias de sol. Será que a gente pegou um desses 60 dias já? Olha, se for a chuvinha que deu agora há pouco, que foram umas gotinhas só e depois parou, tá tudo bem. O ventinho continua mesmo, uma delícia. Mas, bora lá, sejam muito bem-vindos à nossa casinha nesses próximos 3 dias. Chegamos ontem à noite, já estamos devidamente hospedados, então não reparem a bagunça. Tem todo esse quintalzinho aqui pra gente, né? Ali tem até um lugar pra gente estender as roupas. Aqui já começamos pela cozinha. Essa aqui é bem equipada, tem tudo que a gente precisa. Tem o fogão, tem o micro-ondas, tem até cafeteira aqui. É legal que eles deixam também um cooler pra gente levar na praia, cadeira de praia, tem espaguete, tem essa mesinha aqui pra trabalhar, pra fazer as refeições. Bem completinho, né? Bem muito bonitinho. Completa. Aqui tem o banheiro, pequenininho, mas tem tudo que a gente precisa. Aqui o banheirinho, eles deixam toalha tanto para banho quanto para de praia, que a gente já deixou separado também. Água que quando você vai tomar banho nem sempre é quente, na maioria das vezes não é quente, né? É, aqui não é normal e não tem necessidade porque é super quente a água que vem já encanada. Aí tem o nosso quarto, que já dá acesso aqui à varandinha lá do fundo que o Vitor mostrou no início. Tem essa televisão enorme e ar-condicionado, porque faz calor. Super potente, inclusive. Principalmente à noite, até um lugar para passar roupa. E olha só que legal, não que a gente vá utilizar, né? Porque a carne aqui deve ser cara. A gente vai mostrar os preços durante esse vídeo, mas olha, uma churrasqueira também à disposição. Então todo esse espaço aqui está ao nosso dispor e custou R$ 1.569 para 4 dias cheios, né? Então a gente chegou no dia 16 e vai embora no dia 20. Carinho. Carinho, foi salgado, mas a gente optou por ficar bem acomodado aí nessa primeira hospedagem. Mas pesquisem, caso tenham interesse, quanto custa no Booking, em outros lugares, para ficar aqui. Se for pegar um hotel, se for pegar um resort, é muito mais caro. Então já deu para ver que não é tão barato se hospedar e estar aqui em Aruba. Agora a gente vai fechar tudo aqui e ir lá para o nosso carro, mostrar ele para vocês, falar o valor que foi do aluguel, porque eu já fui hoje buscar ele. A minha ideia era ir de ônibus, assim como a gente chegou ontem, aquelas vans, né? Que a gente chegou, mas eu fui na direção de uma avenida aqui e o ônibus não ia sentido aeroporto, que é onde está a locadora, foi sentido contrário. Então eu fui caminhando 45 minutos até lá, mas deu tudo certo. Peguei o carro, conseguimos um carro até com upgrade por conta de categoria que a gente tem devido ao nosso cartão. Sempre bom ser mente milheira que tem esses benefícios, mas o carro já está à nossa disposição para conseguirmos nos locomover aqui na ilha. É um diferencial, porque o transporte público funciona, é legal, só que são distantes as praias. Então, para a gente navegando, por exemplo, agora que a gente quer ir no mercado, a gente não está numa área tão turística, vai facilitar bastante. Então, bora lá. Aproveitando que eu falei do mente milheira, o preço das passagens foi 42 mil milhas Latam por pessoa, mais uns R$112 de taxa também por pessoa. Então, esse foi o custo classe econômica com essa conexão no Peru. E esse aqui é o nosso carrinho. É um Kia, não faço ideia o modelo. A gente pegou o da classe mais econômica e aí ganhou upgrade para esse. É um SUV, eu acho, né? Não entendo muito bem de carro. Eu acho que ele é, sim. Ele é menorzinho, mas é bem maior do que a gente iria pegar. Então bora lá. Entrar. Eu não entrei junto, então vocês estão entrando junto comigo pela primeira vez. Ele foi buscar sozinho. E agora a gente vai pro nosso tour favorito. Aliás, o meu tour favorito. Mercado. Importante só uma informação sobre aluguel de veículo, sempre tirem foto, né, de tudo antes de vocês pegarem, porque se acontece alguma coisa, eles podem alegar, não estava isso antes, aí você fala, ó, nessa foto estava mostrando que já estava assim.
e o preço desse aluguel de veículo por 3 dias deu $110. Então dividam esse valor por 3, né, que daí vai dar o valor exato. Só um parêntese, que a gente não pegou o seguro, porque, mais uma facilidade de entender de cartões de crédito, o nosso cartão de crédito oferece essa função de ter o seguro. Então a gente não precisa contratar diretamente na empresa, e sim contrata pagando com esse cartão de crédito específico. E inclusive o cartão de crédito que oferece o seguro, ele só cobre o seguro se você não contratar nenhum seguro adicional da própria seguradora, da própria locadora. Então tem alguns macetes aí que a gente explica com mais detalhes lá nos nossos cursos, mas vamos que vamos agora partir o mercado. Acabamos de encontrar o nosso primeiro desafio, porque a gente tem utilizado o dólar até então e é super tranquilo, porque eles aceitam muito, até no ônibus a gente pagou com dólar. Só que no mercado é a moeda daqui mesmo, que é o florim arubano. E aí nós precisamos converter e descobrir como é que faz essa conversão, acostumar ainda. Esse AFL, Aruban Florim. Um abraço aos nossos amigos da família Florim lá de Piracicaba. Tá aí, ó. Primeiro desafio, vamos ter que usar aqueles conversores do celular mesmo, né? Mas tudo certo. Mais um bom motivo pra gente chegar com a internet ilimitada. Estamos utilizando o chip da Rumo A, parceira aqui do nosso canal. 10% de desconto com o cupom UMDESTINO por vezes 10. É internet ilimitada e aqui a gente já colocou no aplicativo. Florim Arubano 1 é igual a R$ 3,18, óbvio, no dia que a gente está aqui em Aruba, e equivalente a 56 centavos de dólar. Então a gente já colocou na hora, 4G funcionando, em alguns lugares funciona 5G, depende da cobertura do próprio país, então a gente já consegue ir olhando na prática. E é legal também que caso a gente queira, o que está escrito aqui, está em um idioma diferente, nesse caso está em inglês, dá para colocar no Google Tradutor também, escaneia na hora, aparece com a internet da Rumo A. E de antemão já digo que eu tô olhando aqui frutas e vegetais e tá tudo caríssimo. Uma média aí de ali 2 peras, 2 maçãs, 7 florins. Então 7 vezes 3 é... R$21 aí por 2 maçãs. 2 peras. Isso chega a ser normal, porque é uma ilha, né? Eles não produzem aqui, tudo basicamente chega de fora. A gente pesquisou no Google um mercado que fosse maior para a gente vir conhecer. Também por ser um mercado grande, talvez não sejam os melhores preços, não sei dizer. Isso a gente está descobrindo aos poucos. E no caminho a gente viu vários mercados pequenininhos, até mercados chinos, muito parecidos com os que a gente via na Guiana. Até pela proximidade talvez tenha uma relação. Então vamos começar de fato a mostrar os preços para vocês. Para começar, um item obviamente muito essencial, água. Sempre compra. A água é uma das primeiras coisas que a gente olha dentro do mercado e aqui tá com preço de mais ou menos 1,60 florins, tem de 2,20, tem de 1,59, 1,19 que é mais barata que tem aqui. Também tem a opção de pegar fardo, esse fardo aqui que vem com 40 unidades, 57, de 1,5 litro tá 37,80, porém aqui não teremos que ter essa necessidade de comprar água, porque a água aqui é tratada e muito bem tratada. Ela não é água natural, doce, ela é salgada e foi dessalinizada. É um tratamento muito bom que eles têm aqui, que é inclusive modelo para todo mundo, uma das melhores águas dessalinizadas do mundo. E até nessas pesquisas que a gente foi fazendo, onde a gente encontrou essas informações, falam que nos restaurantes, quando a gente chega, a gente não foi ainda em nenhum, eles já servem água assim, jarra, incluso, não precisa pagar nada por conta disso. Eles pegam da torneira mesmo e já é potável para beber. Cadê os formiguinhas que, assim como eu, gosta de levar uma bolacha para um snack, né? Às vezes comer à tarde. Olha essa Oreo, 6,59 florins, caríssimo, mas essa aqui já está bem mais barata, né? 2,49. Acho que essa é porque tem sabores específicos. Que eu vou passando para vocês irem olhando o preço, pausem o vídeo caso tenham interesse em ver alguma específica, para o vídeo não ficar tão longo. Eu não vou ficar mostrando uma a uma, mas aqui tem alguns preços. Aqui as salgadas, né? Isso, as bolachinhas salgadas. Acho que é bem semelhante ao Clube Social que a gente tem no Brasil. R$4,60. Vamos pro básico, afinal tem que encher a barriga para poder curtir bastante. Aqui tem opção de comprar feijão, arroz e tudo mais. Feijão não vou mostrar porque precisa ter panela de pressão, a gente não tem, então nós não vamos cozinhar e eu acredito que você também não vai cozinhar com feijão aqui. Arroz, aqui de 1 kg, R$13,88. Tem várias, aqui o camil que a gente tem no Brasil, R$13,61. Tem quinoa também, R$12,89 essa opção. Vale frisar que a gente está olhando e mostrando esses preços porque a gente cozinha enquanto está viajando, né? Tem um pessoal que acompanha a gente aí que faz o mesmo estilo de viagem. Caso você não tenha interesse em comprar arroz, macarrão, não tem problema, mas para ter
uma referência dos preços? Uma noção. E vamos pro que a gente compra bastante, que é macarrão. A gente faz bastante macarrão, é rápido, é fácil, não custa tanto. E aí tem a opção, ó, de R$4,20. Tem esse aqui, que é todo diferentão, 8. Acho que essa marca, inclusive, tem no Brasil, talvez, não sei, não tenho certeza. De vela. Quase R$10, 9,50. R$10 não, 10 florins. Também tem a opção do mac and cheese pronto, que é aquele que você coloca na panela, já vem com o molhinho, então facilita bastante. Aí tem o molho de tomate, R$9,20 esse aqui, que esse aqui é daquele melhor engarrafado, né? Também tem enlatado, aqui R$5,50. Tem várias opções, tem molho de queijo marcas também, olha que legal, tem várias opções. Eu até imaginava que teriam menos marcas, né? Tem bastante Bastante variedade. Em Sangres mesmo, a gente não achou nenhum mercado nem perto desse porte e nem perto dessa quantidade de marcas que a gente está vendo aqui, que também é no Caribe. Óbvio que é pro outro lado, né? Mais próximo ali da Nicarágua, por mais que pertença à Colômbia. Mas aqui, no sentido de compra, já está com muito mais opções. Fazem mais de 10 anos que eu não tomo refrigerante, mas eu sei que vocês, como a Rochelle, pessoas normais, gostam. Tá aqui o preço da Coca-Cola, 8 florins, Sprite, 7 florins, isso da grande. Aí tem as pequenininhas, por exemplo, essa de 1 litro, R$4,19. Fanta tem aqui também, R$9,59, bem mais caro, né? Tem alguns sucos também. Agora para o preço do óleo, que é uma coisa que a gente utiliza muito, é básico, assim como sal. Tem óleo de canola por R$8,58. Tem óleo vegetal, que provavelmente ele é misto, né? R$8,39. Tem esse aqui que eu achei bem baratinho, R$2,97, que na verdade não é tão baratinho, porque a gente tem que fazer vezes R$13,20. Comparado aos demais. Mas o preço tá alto, assim como isso demais, mas normal. Já o sal tá R$4,39 o saquinho de 800 gramas. E aí, caro ou barato? Olha que a gente tá cercado de sal de mar aqui, hein? Aqui um assunto que interessa a muitos, que são as cervejas. Aqui Corona, R$3,69, Bud, R$13,29. Tem também os packs com 6 unidades, e aí vai tendo um descontinho. Amstel, que todo mundo já conhece. A Heineken pequenininha dessa, R$4,19. Aí tem o pack também, e aí vai aumentando o tamanho, né? Tem aqui as que são de 330, ali tem as de lata também. Uma lata da Heineken, 5 florins, basicamente. E aqui ao final temos o diferencial. As outras vocês já conhecem, mas essa eu acho que não. Balache, símbolo nacional, cerveja produzida aqui, tá aqui inclusive, ó, Aruba, com a água dessalinizada que a gente comentou anteriormente. Então é de água do mar essa cerveja. Dizem que é muito gostosa, a gente vai pegar pra provar. A unidade dessa aqui tá saindo R$3,39. Aí tem a opção de comprar o packzinho com 6. E aí também tem outras opções daqui, que é essa Chill, que ela é um pouquinho mais levezinha, acredito que seja mais refrescante pra praia. E tem uma outra que é muito gostosa, segundo uma pessoa que passou que falou, nossa, essa aqui é muito boa, vocês precisam provar. Que é a Magic Mango, que deve ser feita com manga, e ela tá saindo por R$2,99, até mais barata, a gente ficou bem interessada. Vou pegar as duas pra provar? Vamos pegar as duas pra provar. Olha aí, mostrando os preços, e agora não colocamos nada no carrinho. A primeira coisa, cerveja. Muito bem, dona Rochelle, muito bem. Quem mais seria assim? Comenta aí quem gosta de tomar um, ainda mais na praia, né? Bom, na praia, praia pede, a gente tem um cooler lá, não vai usar? Tem que usar. Fazer desfeita? Que feio. A gente ainda não viu os preços das carnes, mas como aqui é praia, talvez os peixes sejam bons preços, né? Aqui tem, ó, filé de peixe marinado, 15 florins. Um filé de peixe normal aqui, R$14,98, quase 15 também. E salmão, tem filé de salmão, R$20,60. Confesso que a moça está fazendo um japa ali, uma comida japonesa, que eu tô ficando com vontade. Ai, 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 saudades já. Aqui ao lado tem o açougue, mas tem exposto algumas carnes frescas, aí fica mais fácil para mostrar os preços. Ó, carne moída a partir de 16, essa bandejinha. Aí claro, né, conforme o peso vai aumentando. Tem outros pedaços de carne que eu não vou saber o corte, ó, 33 florins. Aqui embaixo tem cubos também. Frango, peito de frango, 11 florins. Tem coxa de frango marinada, 11,86. Asinha, 8 florins. Aqui tem alguns preços para vocês terem uma referência. Aqui o pãozinho para nosso café da manhã. Tem algumas opções. Esse aqui que a gente pegou, que é o Kipashi, que acredito que seja a marca, ou não sei se é o tipo do pão mesmo. O branco, 5,25. E aí tem outras opções. Também tem pão de hambúrguer, que tá 4 e alguma coisinha. Tem esse hambúrguerzinho aqui menor. Tem essas opções. Mas a gente achou o preço ok desse pão branco aqui. Olha que charme esses produtos personalizados de Aruba, que com
a escrita, esse maior 35 florins. Tem o Donuts por 4,78, os dois Donuts. E esse aqui, Feliz Dia do Hino e da Bandeira, porque estamos aqui, por sorte, por acaso, na semana do Dia da Bandeira, que vai ter até umas festividades na cidade por 27 florins. Muito bonitinho, olha aí. Olhem o que eu acabei de encontrar aqui. Essa massa aqui, ela é um produto de Aruba, feita em Aruba, inclusive é a mais barata que tem aqui. A cara dela parece boa, pelo que eu conheço, pouco que eu conheço de massa, então acho que a gente vai pegar pra provar, que tá bom o preço também. Outra coisa que a gente sempre pega são os ovos, aqui tá 21 florins a dúzia desse específico, mas aqui ao lado tem um outro que tá por 6,79, é o que a gente vai pegar, e aí tá exposto aqui fora. Que legal, eles já passam em dólar, já passa convertido. Deu 29 dólares a nossa compra. Caso não tenha o seu cartão da Wise ainda, o link está aqui na descrição para solicitar o seu de graça e fazer a primeira transação sem taxas. A gente já estava até desacostumado de que tem que trazer a sacola, né, para levar as compras. Aqui tinha uma caixinha, então a gente está levando na caixa, só que a gente tem sacola que a gente leva para todo lugar, só estávamos desacostumados mesmo, porque no Brasil todo canto tem sacolinha plástica, né? É, mas a gente tem que lembrar que a gente está numa ilha e aí é tudo, a gente tem que ter um controle do lixo que a gente produz aqui, no geral, né, eles produzem aqui, então eles não entregam a sacolinha. Já de volta, aqui a gente comprou um pãozinho, ovos, o macarrão que a Rô mostrou, molho de tomate, devidamente almoçadas, com tudo já dentro do carro e partiu turistar, né? Partiu conhecer essa ilha, a Ilha Feliz do Caribe. Como vocês podem ver, o tempo abriu, solzão aqui a nosso dispor, haja protetor solar. Prometeu e cumpriu, né? Agora... Falou que ia ter sol, tem sol mesmo. Pedimos, o pedido foi atendido, agora bora conhecer um pouco do norte, né, de Aruba. Isso, a gente vai fazer o norte da ilha e vamos descendo ali, vamos conhecer o farol, algumas coisas. Bora nessa. E a nossa primeira parada no nosso tour pela ilha é justamente no extremo norte, aqui na California Lighthouse, o farol da Califórnia. Esse monumento foi construído em homenagem a um navio que naufragou aqui próximo à costa, justamente porque não tinha um farol e esse navio se chamava Califórnia. E aí construíram esse monumento em 1910 e homenagearam ele dando o nome de Farol Califórnia. É um dos monumentos mais visitados aqui de Aruba. Confesso que aqui nas redondezas não tem muita coisa, mas o mar realmente é muito lindo. A gente parece que tá fazendo suspense, né, para mostrar o mar de Aruba, mas não. É porque a gente realmente quis começar do norte e começar a ir descer. E tem a possibilidade de subir no farol. Custa 5 dólares, nós não iremos subir, mas o legal é que dá para fazer uma vista panorâmica, porém já dá para ter uma vista muito boa daqui da cidade. Não dá para ficar gravando muito aqui porque tá muito vento. Tem um restaurante que é esse Faro Blanco, que é uma moldura para tirar foto de casadas, porque deve ter muita gente que vem aqui comemorar a lua de mel e lá a super vista do mar. A gente optou por começar aqui, porque como não tem como mergulhar nesse extremo norte, depois a gente começa a descer e vai parando nas praias justamente para ir mostrando para vocês e ir aproveitando, obviamente. Muito quente lá fora, o solzão veio para rachar, ainda bem, né? Você reclamou que tava sem sol? De forma alguma. Só que aqui a parte do farol, assim, é bonita a vista e tal, o farol são 5 dólares, como a gente comentou, para subir. Não sei, às vezes a vista lá de cima deve ser muito bonita mesmo. A gente até queria subir o drone, mas como tá ventando muito, a gente optou por nem correr o risco. E é isso, a gente vem aqui, não tem muita estrutura, é bem afastado do farol, mas tem que vir, né? Tem até um barzinho, lanchonete, acho que deve ter água de coco, bebidas, caso queira comprar, algum snackzinho.
cafezinho, alguns souvenirs, mas é tipo um ônibusinho que fica parado ali com um gerador, e aí tem um restaurante que eu acredito que deva ser muito gostoso. A vista é muito bonita, mas é isso, paramos por aí, é o que tem por aqui pra conhecer. É uma visita muito rápida, você desce, tira sua foto, caso queira subir, depois você já volta, não tem muito mais o que fazer aqui, a não ser olhar o mirante mesmo, o farol. Agora vamos começar a retornar e ir parando nos próximos pontos. E agora bora tirar o chinelinho, porque chegamos na primeira praia. Essa aqui é a Praia Arashi, que é justamente a favorita dos locais. Ela fica ao norte da ilha, bem embaixo do farol, então quem vem aqui no farol já consegue descer e curtir um pouquinho essa praia. E aí tem essas sombrinhas também, que você consegue trazer sua cadeira e sentar, e elas são gratuitas, ou então dá pra trazer o seu próprio guarda-sol. A cor da água é divina, maravilhosa, a gente vai ver se a gente vai dar um mergulhinho ou só parar pra conhecer um pouco mesmo, e a gente vai mostrando pra vocês. Próxima praia é essa. Três Trapes. Não tem areia no chão, são corais. Indo do norte, descendo para o sul da ilha, tem outra praia no meio, que é a Praia Boca Catalina, que é mais ou menos a migração aí daquela praia que era só areia, para uma praia que começa a ter corais, para essa aqui, que é a Três Trapes, que tem um monte de corais, que é o melhor lugar para fazer snorkel aqui na ilha. Então agora a gente vai tirar a roupa aqui, né? Fica só de biquíni, de sunga. Eu ainda vou ter que levar a câmera no carro, obviamente. E aí a gente vai fazer um mergulho. É legal que tem até alguns barcos que vão parando aqui. Tinha um navio pirata agora há pouco, agora tem aquele outro saindo, outro vindo, porque eles vão parando e aqui o pessoal vai mergulhando. Tem que só encontrar onde que é o lugar que entra, né? É, que justamente são os Três Trapes, que significa 3 degraus em papiamento, que é a língua tradicional daqui. Dizem que tem mais de 3 degraus, nós vamos conferir e mostrar pra vocês, mas é justamente por isso o nome. E é bacana também que aqui tem uma limitação de comboias para não passar a área do snorkel, porque às vezes a gente tá ali fazendo snorkel, viajando dentro do mar, nem olha para cima e não sabe que tá indo mar adentro. Então aqui tem uma limitação que acaba se tornando mais seguro. Então bora lá entrar na Três Trapes. Vai, repete. Três trigues tristes para o trigo triste. Encontramos aqui uma caverninha e aqui os degraus, que é onde desce, mas podemos ver que tem 1, 2, 3, 4, 5. Não são 3 conforme prometido, pelo menos 4 ou 5. Quinto lá que ele veio de brinde. Então bora mergulhar. Pegamos a estrada mais um pouquinho, estacionamos o nosso querido Muni. Foi esse o nome que a Rochelle deu. Por que Muni? Ele é bonitinho. É bonitinho o nosso querido carrinho. Agora a gente vai seguir em direção a mais uma praia. Rolê de praia, né? É, agora nós vamos para a principal praia central aqui de Aruba, que é a Palm Beach, que fica justamente no bairro de Palm Beach, que é um bairro bem movimentado, com bastante hotéis, cassinos. E aí a gente achou até que não ia achar lugar para estacionar, a gente achou aqui um corredor que é justamente cheio de vagas de estacionamento. Como a Rô falou, aqui tem vários hotéis e na verdade vários resorts. Vou até colocar meu boné aqui que o sol tá pegando. São vários resorts nessa região, muitas lojinhas, muitos restaurantes. Ali atrás tem uma avenida principal que foi por onde a gente passou justamente. E aí é engraçado, né? Porque a gente vai parando nas praias, dá um mergulho e tal, mas não tem muito o que contar aqui pra vocês. A gente gosta de trazer as informações, mas... É, a gente vai contar um pouquinho de como é cada praia. Por exemplo, a Três Trapes a gente desceu, mergulhou. Foi a primeira que a gente mergulhou. Não tinha peixe, a gente foi com snorkel e tudo, mas não tinha peixinho. Eu vi 2 peixinhos e um cardumezinho de peixes invisíveis, bem pequenininhos. Não tinha aquela variedade. Talvez porque era tarde já, e aí a água já fica mais turva, é muita gente que entra. Até logo que a gente entrou, chegou um grupo ali que estava fazendo um rolê de quadriciclo, algo nesse sentido. Mas de qualquer forma foi legal. O nosso primeiro mergulho em Aruba foi ali na Três Trapes? Três Trapes. Três Trapes, errei o nome de novo. Seguindo na avenida ali, sentido norte-sul, tem a praia Maumock. A gente não parou, mas ela também é o mesmo esquema, são os corais, você tem que descer umas escadinhas, tem até algumas entradinhas de areia, e aí a gente optou por não parar porque ela era muito parecida com a Três Trapes. Parece que a gente está caminhando um monte, mas é por conta disso, ó. A gente está sentindo Palm Beach
E aí aqui eu acredito que tenha muito mais estrutura, tanto faixa de areia, tanto realmente os protetores, como fala? Esses lugares? Os guarda-sóis. Os guarda-sóis, que a gente já consegue ver. Provavelmente vão ser guarda-sóis pagos, né? Cadeiras pagas e tal. Olha que lindo pra esse lado. Já estão... Olha, nossa, os coqueiros. Caraca, super instagramável. Lindo mesmo. Nós optamos por não fazer nenhum passeio aqui na ilha. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. A gente optou por não fazer, porque a gente não achou nenhum interessante, algo que valesse mesmo a pena de pegar um barco, alguma coisa assim, porque tudo tem um acesso fácil de carro. Então a gente, como alugamos carro, pra nós, a gente optou por fazer dessa forma. Olha, os resorts, todo mundo tem acesso aqui, né? Óbvio que não consegue entrar e consumir nada, mas é meio que o pé na areia deles, os resorts conectam com a praia e aí todo mundo consegue conhecer também, pelo menos olhando cada um deles. Olha aí que vida mansa, hein? Galera lendo um livro, curtindo uma piscina borda infinita. Não é nossa vibe ficar na praia só curtindo, mas não vou mentir que esse aqui tá chamativo, viu? Tentador, bem de frente com essa vista maravilhosa. Enquanto uns descansam, outros caminham e gravam para vocês no YouTube. Então já deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês estão achando, né? Não só desse vídeo, mas de todo esse início de viagem aqui por Aruba. E vamos que vamos. Resort só mais pra frente. Nunca ficamos no resort, inclusive. Curiosidade. Não vou mentir que aquela Magic Mingle ia cair muito bem agora. Tomar cervejinha. A gente não trouxe, esquecemos até de trazer as cadeiras que tinha disponível no Airbnb pra gente já descansar, né? Ficar aqui embaixo. Curtir um pouco a praia, mas aqui não era nosso objetivo hoje, né? A gente queria conhecer todas as praias pra depois sentar e curtir, e a gente tá fazendo isso, caminhando, conhecendo, e aí amanhã a gente fica mais de boa. Amigos, acho que estamos entendendo porque Palm Beach é tão famosa, porque é uma delícia, que praia linda. Os resorts estão por aqui, então muita gente vem nessa praia. Agora ela tá super, super calminha, então talvez por isso a gente tenha gostado tanto, mas a água tá bem legal para nadar, a areia tá super, super branquinha, fofinha, sem muito lixo, não tem muita gente caminhando por aqui, então tá bem gostoso de ficar. É uma faixa de areia enorme, né? As demais que a gente foi até agora são bem curtas, então tinha um espaço restrito, isso faz com que espalhe mais as pessoas, então não fica tão acumulado. E também porque estamos no final de tarde aqui. Como a Rô comentou, né, os resorts ficam nessa localidade, talvez de dia fique bem cheio, talvez pela manhã, pela tarde, e no final do dia fica essa tranquilidade. Muito bonito, muito bonito. A gente passou aqui na frente e nem reparou antes. Tem beach lockers, a gente pode pagar $2 a hora, você guarda suas coisas, chave do carro, guarda a mochila. Fica aí a dica para os empreendedores brasileiros. Bora voltar para o nosso carro então, vamos ver se dá tempo de passar ainda em um ponto que a gente quer conhecer e vamos para alguns vereditos. Primeiro, sim, tem muitos americanos, é aqui que os americanos passam férias de fato, e também tem alguns cruzeiros que vão parando. A gente viu 2 enormes e aí provavelmente é de lá que vem grande parte deles. Além disso, nós não tínhamos visto brasileiros até então. Até chegarmos aqui em Palm Beach a gente não tinha visto nenhum, então pelo jeito brasileiros estão aqui e fica até de puxão de orelha, gente. Bora passear, conhecer as outras praias, os outros lugares, não vamos ficar só nas centrais não. E o terceiro veredito para fechar esse momento sincerão é que sim, eles são poliglotas de fato, falam muito espanhol, até então a gente só tá falando espanhol, tá super tranquilo, falam o inglês, falam o papiamento? Papiamento, que é a língua local. Houve um pessoal também que é mais holandesão mesmo, raiz, falando o próprio holandês, então sim, eles são poliglotas. E agora bora lá, acho que com essas 3 verdades confirmadas, já dá para vocês começarem a ter um pouquinho mais de noção de como é Aruba e sentindo aí através do vídeo também o que fazer quando vier para cá. Acharam que tinham acabado as praias de hoje? Acharam errado. Se a gente pudesse dizer que tem 3 principais praias, uma é a Palm Beach, a outra a gente vai amanhã, talvez vai estar no próximo vídeo. E a Eagle Beach, que é onde estamos exatamente agora. Essa é a famosa Eagle Beach e viemos no pôr do sol porque passamos na frente dela e falamos, vamos parar? Exatamente. Temos o pessoal chegando também. Olha e que assim, linda. Um pouquinho diferente da Palm Beach que a gente estava agora, lá tem os resorts beira-mar, aqui tem uma avenida, então tem como estacionar, provavelmente tem mais quiosques que a gente está vendo, que estão fechados já guardaram os guarda-sóis, e agora só tem o pessoal curtindo
ser a melhor praia dessa ilha e a cor, não vou mentir, que é a mais bonita até agora. Parada mais ao sul aqui de Aruba, E não poderíamos ir embora de Aruba sem conhecer um pouco da vida noturna por aqui. Esse aqui atrás de mim é simplesmente o prédio mais antigo que ainda está em pé. finalmente encontramos, chegamos junto com ele inclusive.